corrupção é o tema da minha entrevista com o jurista e presidente do MEDAFT, doutor Quioche Arada. Olá, doutor Quioche, um prazer recebê-lo aqui no NGT Notícias. Prazer é meu, Vivi. Doutor Quioche, a ONG aí, Transparência Internacional identificou que o Brasil perdeu posições aí no ranking de percepção da corrupção. Ficou atrás de países como Etiópia, Arábia Saudita e China. A verdade é que a corrupção está presente não só no noticiário, né, doutor Quioche, como no dia a dia do brasileiro. O malandro é praticamente um símbolo nacional, né? O senhor acredita que a corrupção está enraizada na nossa cultura? Somos o Brasil da malandragem, o Brasil da corrupção? Sem dúvida, Vivi. A corrupção já é um patrimônio nacional, né? Sai governo, entra governo, é sempre a mesma coisa. Corrói as instituições, retarda o desenvolvimento socioeconômico, suprime recursos necessários para investimento na infraestrutura, na saúde, educação, transporte, segurança pública e demais áreas essenciais. Acaba criando, digamos assim, uma desigualdade entre as pessoas e aumenta a exclusão social, né? Então, essa corrupção já vem de longa data. Só para citar os governantes mais recentes, começou no Fernando Henrique com a compra de votos para a reeleição. Depois veio o governo Lula, o famoso mensalão, o escândalo do bingo e o escândalo do dossiê comprado para prejudicar o então candidato José Serra ao governo do Estado de São Paulo. Depois veio a presidente Dilma, com aquele escândalo já conhecido da compra da refinaria Passademo. E esse escândalo continua até hoje. Depois veio o Temer, que foi denunciado 2 vezes por uma denúncia do Joesley Batista, do JBC, entendeu? E acabou atrapalhando bastante o governo dele. E no governo Bolsonaro, houve uma tentativa de encobrir a corrupção, porque foi assinado um decreto permitindo que os comissionados pudessem classificar os documentos públicos como ultrasecretos. Evidentemente, esse decreto foi sustentado pelo Congresso Nacional, mas foi uma tentativa de manter velado a corrupção, entendeu? Agora, meu amigo Léo da Silva Alves escreveu um livro sobre a rataria, explicando como que os ratos sobrevivem no subterrâneo do poder da República, entendeu? Então, são animais daninhos, perigosos, inteligentes, astutos, que sabem camuflar, esconder. Então, por isso que o Brasil não sai do ranking mundial de corrupção. Então, você vê que, como você disse, do ano passado para ano retrasado para ano de 2021, o Brasil diminuiu 2 pontos no índice de corrupção, ficou em 96º lugar entre 180 países pesquisados. Doutor Quioche, o senhor citou aí, né, o Bolsonaro, que é o governo do Bolsonaro, e que se elegeu aí graças a um discurso anticorrupção, anti-PT, que era o símbolo da corrupção em 2018. Mas a gente viu aí que foi um desmonte, foi um enfraquecimento da Operação Lava Jato, de órgãos de controle, como o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o enfraquecimento aí da Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, que parece trabalhar aí em prol do presidente, o combate à corrupção. A percepção do brasileiro é que o combate à percepção aí nunca foi prioridade, e a gente teve em 2021 muitos casos expostos aí pela CPI da Covid, que é a compra da vacina Covaxin, propina de praticamente $1 por dose, e casos como orçamento secreto, como a aprovação aí do fundo bilionário. E essa percepção do brasileiro em 2021 foi praticamente por isso. O Bolsonaro não está comprometido aí com esse discurso anticorrupção? Olha, Viviane, esse discurso anticorrupção virou uma bandeira de luta dos políticos demagogos. Mas, na realidade, como você disse, a corrupção está enraizada, entendeu?
Então, não adianta ficar falando de boca para fora que vai combater a corrupção. Aliás, nos mais enfáticos defensores do movimento anticorrupção, você vai encontrar um exemplo expressivo de corrupto. Entendeu? Quanto mais corrupto, mais ele grita contra a corrupção. Todo mundo é corrupto, menos ele. Então, esse é o discurso. Entendeu? Então, nas próximas eleições de outubro, que está se aproximando, é bem que a população se lembre disso. Não vá atrás de discurso daqueles que ficam pregando a extinção da corrupção. A corrupção, como uma instituição nacional, não vai acabar nunca. Existe até um ditado popular que diz que a economia brasileira é movida à corrupção. Tanto é que, quando a Operação Lava Jato desmantelou as principais empreiteiras do país, não é? A economia retraiu, entendeu? Então, com a corrupção, todo mundo ganha, a economia cresce e é aí por fora. Então, não adianta só o discurso, né? Tem que praticar uma conduta ética, conduta moral, coisa que está desaparecendo no nosso país, infelizmente. Doutor Quioche, voltando aí à ONG Transparência Internacional, o que foi observado nesse ranking é que os países que priorizam a proteção das liberdades civis e políticas, em geral, são bons controladores da corrupção. Então, o que é preciso fazer para combater a corrupção? Fiscalizar, controlar, punir? O senhor acha que o judiciário é suficiente na punição? Os nossos órgãos de controle da corrupção estão funcionando? Não, Vivi, não adianta apelar para o judiciário. A base de combate da corrupção está não apenas nas leis, né? Leis, ora leis, tem leis que são cumpridas, outras não. A base de combate à corrupção está na formação ético-moral da pessoa humana, entendeu? Não há lei que transforme o ímprobo em próbo, o ladrão em honesto, né? Então, isso depende da educação familiar, depende da formação ética. Ética está na base de tudo, na política. Ética é a que tem que governar os atos do executivo, tem que nortear as atividades judiciárias, e tem que nortear o processo de elaboração das leis, entendeu? E como não há ética, nós temos umas leis espúrias que só trazem benefícios a si próprio, né? Legislação em causa própria, executivos que só adotam medidas de interesse do governante que está no poder, o judiciário que às vezes age, inclusive contra a lei, para tentar buscar justiça à sua maneira. Mas isso é uma forma de romper a ética, né? Então, sem um sustentáculo ético, moral, não há como você combater a corrupção. Doutor Quioche, o senhor citou aí as eleições desse ano, com certeza o tema corrupção vai aí nortear as campanhas políticas, né? E o ex-juiz Sérgio Moro, candidato à presidência da República, pré-candidato à presidência da República, já citou aí, já falou que a culpa pelo fim da Lava Jato e provavelmente da soltura do ex-presidente Lula foi do Bolsonaro, que enfraqueceu as instituições. O senhor concorda com isso? Essa vai ser uma briga? Quem acabou com a Lava Jato? Sim. A Operação Lava Jato, que ainda, se você fizer um apelo ao seu ressurgimento, ainda encontra eco na população leiga, né? Porque ficou-se aquela impressão de que a Lava Jato veio para varrer a corrupção, o que nos primórdios da sua implantação parece que realmente estava colocando atrás das grades os colarinho branco, os poderosos, não é? Mas essa é uma percepção que uma população mais esclarecida não vai se deixar levar, não é? Mas, em todo caso, como o povo brasileiro é pouco esclarecido politicamente, o discurso
da espécie trará, sem dúvida alguma, dividendos políticos eleitorais. Doutor Quiocha, ainda falando aí sobre a corrupção, uma das novidades da campanha eleitoral deste ano é a federação dos partidos. E a percepção é que quando você diminui a concentração de partidos, você contribui aí para a diminuição da corrupção. O senhor acredita nisso? Antes, eu queria que o senhor explicasse para o telespectador do NGT Notícias a diferença entre as federações e as coligações partidárias. A coligação desapareceu em 2017, né? A coligação existia apenas para cargos proporcionais. E isso desapareceu, mas para cargos majoritários permaneceu. A coligação tem uma natureza temporária. Eles se unem para ganhar dividendos políticos, para ganhar maior espaço na mídia, para ganhar maiores recursos do fundo eleitoral. Acabou a eleição, desaparece a coligação. Agora, a federação ele tem um cunho permanente, ele permanece pelo mínimo de 4 anos. Ele tem a estrutura de um partido político, tanto é que a federação tem que ser registrado no cartório de pessoas jurídicas e também ser registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Não é? Então, essa federação ele tem a virtude de procurar unir aqueles partidos com a mesma ideologia para agirem perante o Congresso Nacional, nas duas casas, Câmara e Senado, como um bloco, como um partido, um bloco único, com liderança própria, com membros próprios, entendeu? Então, ele se aproxima não, é um partido político, serve como uma experiência, como um estágio probatório para a futura incorporação ou fusão de partidos, entendeu? Então, é bom porque aí acaba com esses partidos pequenos que causam estragos, né? Trazem votos de liderança, né? Com igual peso dos votos de grandes partidos e acaba retirando a harmonia de atuação legislativa. Mas, doutor Quiocha, aí é um desafio para as legendas conseguirem replicar em todos os estados do Brasil uma aliança idealizada aí no plano nacional. É comum que partidos são parceiros na esfera federal, sejam aí rivais locais e vice-versa. É um grande desafio mesmo juntar essas federações, por isso que ainda, né, o judiciário decidiu aí mais tempo para que as federações possam se unir, possam se formar, mas é um grande desafio para as legendas acertar essa união, não é mesmo? É verdade, né? Quer dizer, essa união do Alckmin com Lula, que foi cogitada, em termos de federação partidária, nem pensar, né? Então, você precisa reunir realmente aqueles partidos com uma ideologia, se não igual, pelo menos não conflitante uma da outra, entendeu? Então, por isso que, apesar de a resolução do Tribunal Superior Eleitoral prever um mínimo de 6 meses de antecedência para o registro dessa federação para valer nas eleições, a pedido dos deputados senadores, o Supremo Tribunal Federal, excepcionalmente, permitiu o registro dessa federação até 31 de maio deste ano. E, doutor Quiocha, o ministro Barroso do Supremo foi favorável a essa federação, ele acredita que realmente esse enxugamento aí do número de partidos vai ser favorável ao combate à corrupção. O senhor concorda? Sem dúvida, porque o presidente atual, nesse regime de coalizão, ele é prisioneiro de 34 partidos no poder. O partido Nanico, ele, em termos de voto de liderança, ele tem o mesmo peso de um líder do PMDB, do PSDB. Então, torna-se praticamente ingovernável, né? Entendeu? Então, é um governo não de coalizão, é um governo promiscuísta, né?
Quer dizer, fica entre o presidencialismo e o parlamentarismo, né? Aliás, hoje em dia, eu acho que está mais para o parlamentarismo do que para o presidencialismo, porque na gestão passada, do Rodrigo Maia, o Congresso tinha uma agenda que não tinha nada a ver com a agenda do Executivo. Ele foi tocando a agenda por conta própria, né? Doutor Quioche, queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias, conversando sempre sobre esse tema muito atual, que é a corrupção no Brasil. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, Vivi. Esse foi o doutor Quioche Arada, jurista e presidente de Verdades, falando no NGT Notícias de hoje sobre corrupção. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição do nosso telejornal. Até mais!